Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal. Meu nome é Piedade. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho de notificação e vai ficar por dentro de tudo que é colocado nesse canal diariamente. Não esqueça também de deixar o joinha para mim, assistir o vídeo até o final, para que você entenda sobre o assunto e então aí você vai deixar o seu comentário, a sua opinião sobre isso, tá certo? E eu quero agradecer a cada um de vocês que tem assistido esses vídeos, tem compartilhado. E se você achar relevante, compartilhe com pessoas que você sabe que precisa ter um entendimento, uma orientação sobre o que está acontecendo na sua casa. E o assunto é sobre o que fazer com os filhos rebeldes. Pois é, né? A rebeldia, muitas vezes, gente, no filho, ela começa desde a infância, desde pequenininho. E como a criança é pequena, a gente acha que é coisa de criança. E a gente acaba ali corrigindo, botando de castigo, fazendo essas coisas, não é verdade? Mas tem algo errado na criança, mas a criança cresce enquanto pequena, você consegue dominar de uma certa forma, né? A criança tem um certo limite, mas essa criança ela vai crescer, ela vai ficar adolescente, vai ficar jovem. E quando ela tiver essa fase de adolescente e jovem, você não terá mais sobre ela o controle que você tinha quando ele era criança. E dependia de você, até mesmo para sair de casa. Mas quando adolescente, você perde esse controle. E essa criança, ela começa a demonstrar com uma potencialidade muito maior a sua rebeldia. E você não sabe o que fazer, você entra em pânico, em desespero, e leva para o psicólogo, psiquiatra, e começa ali um acompanhamento, e isso é importante também. Se o seu filho ele é agressivo, ele está rebelde, é importante sim que você comece a tratá-lo com um profissional, assim como a criança quando ela está doente no seu corpo, você leva ela no médico para cuidar. A mente também precisa ser cuidada. Isso ajuda muito. Mas às vezes não é só isso, porque às vezes existe ali algo espiritual atuando na vida do seu filho, da sua filha. E você precisa tratar também esse lado espiritual. Você já está tratando, levando na terapia, tratando a parte emocional, o psique dessa criança, psicológico, psicossomático. Porém, tá? Diante de rebeldia, de sintomas, de vários sintomas, você precisa tratar também a parte espiritual. Porque, como eu disse, pode estar sendo ali, atuando ali na vida dos seus filhos, um espírito, uma entidade, e isso precisa de ser tratado também. E você precisa de fazer isso primeiro. Primeira coisa que você deve fazer da parte espiritual que lhe cabe é você se consagrar. Se consagrar, o que é consagração? A consagração é um abandono do pecado. Aí você fala, mas eu não peco. Gente, infelizmente, todos nós pecamos. Nós pecamos por palavras, por atitudes, muitas vezes por omissões também. Somos omissos. E a omissão de uma certa forma também é pecado. Você precisa fazer uma autoavaliação de você mesmo. Chegar diante do Senhor. Se confessar os seus pecados, se abrir diante do Senhor. Se consagrar, se preparar. Porque você vai mexer com o mundo espiritual das trevas e você precisa estar preparado. O diabo, ele só age no pecado. O que aprisiona as pessoas é o pecado. E eu quero chamar a atenção para os pais, porque muitas vezes o fato de nós sermos pais, nós começamos a tratar as pessoas da nossa casa como se elas fossem propriedade nossa. E por causa disso, muitas vezes nós não temos o mesmo cuidado de respeitá-las, de amá-las, como a palavra diz que nós devemos amar o nosso próximo, como a nós mesmos. E o nosso próximo é os primeiros da nossa casa. Nós precisamos de amá-lo, cuidar, respeitar e entender que lá no céu nós seremos irmãos, que as pessoas que convivem conosco, nosso cônjuge, nossos filhos, eles não são propriedades nossas, eles são propriedades de Deus. E Deus, ele
confiou eles a nós. Nós estamos cuidando de algo que não é nosso, que é de Deus. Então nós precisamos primeiro de partir por esse princípio, que os seus filhos não são seus, são de Deus e que Deus te deu para você cuidar deles para Ele. Eles são os seus filhos aqui na terra. Filhos, pais, é aqueles que cuidam, não é verdade? Então precisa primeiro você ter esse entendimento. Você se consagrar, se preparar. Precisa se consagrar, se preparar, se revestir de Deus, tá? Porque muitas vezes quando nós estamos enfrentando problemas, principalmente problemas familiares, nós também estamos muitas vezes sem cobertura espiritual. E você precisa dessa cobertura. Você precisa se revestir de Deus. Colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, o escudo da fé e calçar com a preparação do Evangelho da paz. Essas são as armaduras espirituais de Deus para quem está no combate. São as armaduras de Deus para quem está numa guerra, num combate espiritual. Você precisa se revestir, está em Efésios 6:10, tá, gente? Você precisa se revestir das armaduras espirituais de Deus, se revestir em oração e em jejum. Porque tem caças de demônio que só saem com jejum e oração. E sobre as questões do filho da rebeldia, existe uma caça de demônio. E esses demônios de rebeldia, eles só vão sair através do jejum e da oração. O jejum, os primeiros jejum que você, de preparação, você precisa se preparar para atuar nessa área, tá? Da libertação do seu filho. Você precisa se preparar, se armar, se revestir dessas armaduras, se jejuar a favor da sua vida. O jejum é para o Senhor, tá, gente? Você não jejuma para você mesmo, você jejuma para o Senhor, tá? E junto com, quando você vai entregar o jejum para o Senhor, você entrega a sua oração, o seu clamor. Então você vai se preparar no jejum, na oração, ler a palavra de Deus, que é o Evangelho da Paz, buscar dentro da Bíblia textos, palavras, orientações bíblicas sobre o pai e sobre o filho. Como você deve proceder com seu filho, isso é muito importante. Buscar dentro da palavra de Deus a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então você precisa de estar preparado para manusear a espada do Espírito, porque a sua oração, ela será feita dentro da promessa da palavra de Deus. Então você vai pegar a palavra de Deus, por exemplo, Salmo 128 diz que os filhos são como ramos de oliveira à volta da nossa mesa. Fala também no Salmo que os nossos filhos são benditos do Senhor. E você pode pegar outros textos da palavra e usar ela na sua oração. E declarar que você e sua casa, está lá em Josué, servirá ao Senhor. Declarar que o seu filho é do Senhor. Declare para o mundo espiritual. A sua oração será um clamor diário, junto com o jejum. Que você e seu filho, a sua casa servirá ao Senhor. E que o seu filho é bendito do Senhor. E você vai clamar a Deus, vai pegar esses textos bíblicos, vai orar esses textos bíblicos na sua casa, na vida para o seu filho. Você não vai chegar para o seu filho e expulsar o demônio dele, porque você vai estar agredindo ele. Você vai fazer isso. Você vai entrar no quarto da sua filha, do seu filho, quando ele não estiver. Você vai ungir, vai pegar um óleo, você vai poder, se você não tem acesso ao óleo ungido, você vai ungir, você vai pegar um óleo, um azeite, e você vai preparar esse azeite durante o tempo que você estiver consagrando, você vai orando nele, vai pedindo a Deus, Senhor, esse azeite, onde eu colocar ele, Senhor, toda a obra das trevas vai ser desfeita. Você vai entrar no mundo espiritual, dentro do quarto do seu filho, vai orar nos objetos do seu filho, vai repreender toda a seta, todo o dardo inflamado do inimigo, na vida dele, no coração dele. Você vai declarar que o seu filho é do Senhor, que aquele espírito de rebeldia não tem poder na vida dele, que esse demônio está expulso em nome de Jesus. E você vai usar da autoridade que Jesus já te deu. Jesus, ele diz, eis que eu vos dou a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E se tomar alguma coisa mortífera, não lhes causará nenhum dano. Deus já te deu autoridade. Você só precisa estar preparado para usar essa autoridade que Jesus já te deu. Então se prepara, meu irmão, minha irmã, você que é pai, que é mãe, que é avô, que é vó, que é tio, que é responsável por alguém que está rebeliando, que não consegue obedecer, está sem direção, está perdido.
Você está vendo ele se perdendo na vida, nos vícios, no pecado. Você se levanta a favor dele, porque existe uma casta de demônio, existem entidades demoníacas agindo, atuando na vida do seu filho e da sua filha. Você precisa se levantar em Deus, com oração, com jejum e com clamor, e determinar. Gente, isso é uma guerra. E toda guerra, quando começa, não tem tempo determinado para terminar. E só vai terminar essa guerra quando você vencer o inimigo. Quando você vencer o inimigo não é seu filho, não é sua filha. O inimigo é aqueles espíritos que estão atuando na vida dele. E você precisa vencer isso. E quando você vencer, você vai continuar orando e jejuando pelo seu filho, porque nós que somos pais nunca paramos de ministrar a bênção de Deus sobre o seu filho. Não lança palavras de maldição na vida do seu filho. A tendência de Satanás é quando eles estão naquela coisa ali da rebeldia, e a gente perdeu o controle e lançar palavras de maldição. Você precisa fazer isso. Vou falar isso em outro vídeo nessa sequência. Vou estar falando sobre isso, tá bom? Mas você precisa entender que você é autoridade na vida do seu filho e da sua filha. E como autoridade, você tem autoridade, você tem legalidade de Deus no mundo espiritual para determinar que esses espíritos, essas entidades, elas deixem a vida dos seus filhos. Tá certo, gente? Esse foi o assunto de hoje. Eu espero ter ajudado cada um de vocês. Um beijo bem grande no seu coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!